Tudo bem, grande prazer falar contigo. Você do Macapá, eu de São Simão, tivemos o prazer de trabalharmos juntos lá no Vale do Paraíba, né? Uma das regiões mais bonitas do Brasil, nessa missão no Sebrae, né? Nessa missão incrível que o Sebrae tem de apoiar os pequenos e que nesse momento talvez seja o momento mais importante da história do Sebrae. Claro, não só aqui em São Paulo, mas o Sebrae em todo o Brasil, porque sem dúvida é o momento que o pequeno empreendedor mais precisa de apoio, de suporte, de informação, até de um ombro amigo, né? Nesse momento, mas de um direcionamento, de saber como caminhar. E a gente, obviamente, muito contente de poder, contente no sentido de poder, nesse momento, estar apoiando os empreendedores. E, claro, muito triste com tudo que está acontecendo. Estão todos os negócios, os mercados, todos muito afetados. A gente acompanha as notícias, inclusive as que vêm aí de Manaus, sobre o quanto o Covid tem de fato gerado aí diversos transtornos e, obviamente, muitas mortes, aqui em São Paulo também. Então, de fato, a gente tenta se proteger, tenta não sair de casa ou sair o mínimo possível. Aqui em São Paulo, nós temos 280 pontos de atendimento presenciais, estão todos fechados, mas nós conseguimos aí modular o Sebrae aqui em São Paulo para um atendimento online, né? Cada um dos nossos colaboradores aqui em São Paulo são cerca de 1.000 colaboradores, todos em suas casas, mas com uma atividade muito intensa, justamente para poder cumprir essa missão tão necessária, ainda mais nesse momento. Então, é um prazer falar contigo, né? Fomos colegas aí no Sebrae há um tempo atrás, e mais ainda poder falar nesse momento tão diferente, né? Tão desafiador quanto a essa crise baseada na pandemia. Ai, que maravilha, gente. Quem não conhece o Alexandre, né? O Alexandre ele é publicitário, é formado pela SPM, tem uma MBA em Turismo, Hotelaria e Entretenimento pela FGV, é também mestre em Hospitalidade pela Anhembi Morumbi e principalmente uma larga experiência, assumindo diversos cargos ao longo desses 20 anos no que concerne a liderança, né? Posso dar até uns exemplos de umas empresas aqui que você trabalhou, né? Que é a Cutrale, a W Azul, a Best Western. Então, certamente você tem muito a contribuir com essa live, muito a contribuir com o setor do turismo, pela sua experiência, né? Dizendo, nós fomos parceiros, né, amigos mesmo de Sebrae, entramos naquele processo lá em 2011, né? Acho que foi o primeiro processo que houve no Brasil para consultor efetivo, para funcionário efetivo do Sebrae São Paulo. Naquela jornada que nós fazíamos, né, ia uma fase, fazia, voltava a outra. Quem passou por isso sabe como foi complicado. E que bom que conseguimos, né, tocar essas experiências e até hoje manter esse relacionamento e esse contato. E eu já quero que você também possa contribuir conosco, mas que a gente conheça um pouco você mais, Alexandre, em relação a isso. Principalmente no porque como é que você chegou no turismo, né? Qual a sua relação com o turismo? Porque as pessoas pensam, é publicitário, né, de formação, mas vê que o MBA e o mestrado é todo voltado já ao turismo. Como é que o turismo surgiu na sua vida, Alexandre? Por favor. Olha, história interessante, né? Eu, de fato, tinha acabado de me formar na faculdade, já era empreendedor, sou empreendedor desde os 16 anos, aqui na minha cidade, uma cidade pequena do interior de São Paulo, próxima a Ribeirão Preto. Eu já era proprietário de uma videolocadora, já estava ali expandindo, né? Já estava com 3, 4 lojas aqui na região. E por falar muito, né? Por ser da cidade e sempre querer colocar o dedo aí na conversa dos outros, acabei falando demais, sempre defendi o turismo, sempre apontava o turismo nas conversas em casa, nas rodas de amigos, e aonde a gente tinha oportunidade de dizer que a cidade tinha como principal alternativa o turismo. E curiosamente houve uma mudança de prefeito e um grande amigo assumiu como vice-prefeito e ele me disse, olha, você fica falando aí na rua, agora você vem aqui nos ajudar, eu quero que você seja o nosso secretário de turismo. Muito jovem, né, 24 anos, recém-formado praticamente, topei o desafio obviamente fui aprender, né, na verdade foram 2 anos de secretário municipal de turismo aqui, um aprendizado imenso, mas fui picado pelo bichinho do turismo, né? E entendi que ali estava parte do meu propósito de vida. E a partir de então, saindo da prefeitura, fui procurar me desenvolver no segmento. E aí fui para a gerência de um hotel da Cutrale.
que fica numa cidade aqui em Bebedouro. E o Cotralha é um grande produtor de laranja, né, do país, o maior produtor do mundo de laranja, de suco de laranja, mas eles tinham um empreendimento bastante interessante na cidade de Bebedouro, tem ainda, que é um shopping e um hotel, e eu fui para ser o gerente de lá, depois fui para São Paulo, para a W Arzur, para ser gerente de um dos hotéis do grupo, que é o Century Paulista Flat, e depois ingressei na Best Western quando tive a oportunidade de tocar o desenvolvimento da rede no Brasil, também um desafio enorme, né? Uma grande multinacional, um modelo de associativismo como é o da Best Western, bastante desafiador e paralelamente a isso fui estudando, né? Fui fazendo aí o que você já relatou de MBA e o próprio mestrado em hospitalidade, enfim. E acabei um tempo aí, eu, como te falei, fui empreendedor desde 16 anos e tive a oportunidade, quando ainda na Best Western, para criar, para voltar para a minha cidade, e aí por questões pessoais, acabei montando aqui 2, 3 empresas com a minha esposa, fiquei aí durante 4 anos, mas com a necessidade, sentindo a necessidade de voltar ao mercado de turismo, acabei participando desse processo aí que você citou no Sebrae, e já estou há 9 anos no Sebrae. E foi de fato, e fui lá entrei como consultor de meios de hospedagem para atender a região de São José dos Campos, Vale do Paraíba e Litoral Norte, atendendo o que na época nós chamávamos de circuitos turísticos, né? Então eu atendia 2 circuitos, e atender os hoteleiros, os meios de hospedagem desses circuitos, e foi onde de fato, posso te dizer com toda a humildade e tranquilidade, que foi onde eu mais aprendi na vida. Estando no Sebrae, o Sebrae te dá essa condição de aprendizado, mais do que o de ensinar as pessoas, e aprendi muito com grandes hoteleiros, pequenos negócios, mas grandes hoteleiros, com os quais eu tive a oportunidade de esbarrar aí durante esse processo e que hoje são grandes amigos, a gente até continua atendendo, né, de uma maneira mais informal, mas que me permitiram aprender bastante sobre o segmento. Ai, que legal aqui. E sabe o que é legal, Alexandre, você comentar em relação ao aprendizado do Sebrae? É porque nós, quando contamos com consultores, a gente foi de fato, a gente brinca que é pro campo mesmo, né? Lembra que porque nós atendíamos as empresas em loco. Então nós fazíamos o diagnóstico, o acompanhamento delas, a própria evolução. E isso acho que foi que de fato nos deu esse aprendizado, esse feedback o tempo inteiro. E principalmente são hoteleiros que vivem o dia a dia. Então esse hábito de viver o dia a dia foi o que acho, proporcionou para nós um crescimento muito maior e poder contribuir também com ele. Eu quero entrar agora já diretamente no tema que nós conversamos com você, quando convidamos você e você prontamente aceitou, nem titubeou, nem disse, não, talvez, então estamos muito felizes por isso. Quem não conhece novamente o Alexandre, quero lembrar que o Alexandre ele é acostumado a dar entrevista para pequenas empresas, grandes negócios, revista Exame, jornais, né, nacionais, então ficamos muito felizes pela sua participação e essa contribuição que você vai trazer para a gente. Em relação a esse momento que nós vivemos, Alexandre, assim como você analisa esse mercado hoje, o nosso mercado do turismo, né? Porque depois eu vou explorar você muito, principalmente na questão da hotelaria, pela sua grande experiência. Vamos ter alguns hoteleiros que também perguntarão para você. Tá? E como você consegue ver hoje, nesse momento, esse mercado do turismo? Olha, Cálido, nós estamos de fato no momento único na história, talvez sem precedentes em vários aspectos. A gente já teve outras pandemias no mundo, né? Eu moro numa cidade pequena que é pequena por conta de surtos frequentes de febre amarela, tifoide, a febre espanhola. Em uma delas a cidade foi praticamente dizimada e a cidade ficou pequena, continuou pequena, embora naquela época fosse muito promissora. Então aqui entendo exatamente, mas com as características de globalização que nós temos hoje, né, com todo o cenário que nós tínhamos do ponto de vista mundial, econômico, social, comportamento do consumidor e toda a questão da tecnologia permeando todas essas questões, é um momento único, né? E é um momento em que, de fato, é sempre muito difícil. Quando você está dentro do processo, é sempre muito difícil você olhar para fora, olhar para o futuro, tentar imaginar aquilo que está acontecendo. Neste momento, que a gente consegue claramente identificar, pelas questões óbvias de paralisação dos fluxos turísticos, né? Os fluxos foram todos paralisados, né? Então,
o turismo ele perde diretamente, né, ele toma um tiro no peito nesse momento e fica completamente paralisado em todas as atividades, né? O turismo é um sistema, né? Envolve várias atividades muito diferentes. Algumas dessas atividades, como a parte de atendimento em restauração, né? Alimentos, bebidas, de alguma forma ainda consegue ter algum movimento se organizar para o delivery, enfim, né? Com todas as possibilidades aí que esse momento trouxe de oportunidades, mas mesmo assim ganhando menos, faturando menos do que o que tinha com as portas abertas. Agora, hotelaria, por exemplo, turismo, transportador, os guias de turismo, as transportadoras, enfim, todo esse outro lado do turismo absolutamente paralisado, porque o turismo é de fato inerente ao consumo presencial, né? E aí a gente precisa também entender o momento em que nós chegamos com essa crise. Nós chegamos no momento em que nós estávamos lentamente, mas assim, a passos muito lentos, saindo de uma outra crise, né? Que vem já de alguns anos, mas a economia, a produção, o produto interno se desenvolvendo mais lentamente, às vezes negativamente, mas e isso significa que o mercado e todos os segmentos, de uma forma especialmente o pequeno negócio, que é o maior empreendedor do turismo, né? O turismo é composto por pequenos negócios, você arrasta uma dificuldade, por exemplo, relacionada ao caixa, né? Então, as empresas de pequeno porte chegam a essa crise saindo de uma outra, de que forma? Sem caixa, né, sem reservas, muitas já com algum parcelamento ou com um nível de endividamento maior, apostando muito nesse ano, no próximo ano, em função da recuperação econômica, e a hora que você vai tomar fôlego, né, você tem algo nesse porte. Então, a situação é de fato muito ruim, e mais para empresas brasileiras do que empresas dos mercados que estão sendo muito atingidos, como o próprio mercado chinês, o europeu, o americano. As empresas no Brasil estavam, de fato, mais desprotegidas para enfrentar esse momento, então, portanto, vão ter muitas dificuldades no retorno, né? De vários aspectos, a gente pode depois explorar mais pontualmente essas dificuldades. É algo a gente pensa, né? Porque o turismo foi um dos primeiros a parar e talvez seja um dos últimos a voltar, né? Isso é um fato que nós temos que enfrentar relacionado ao nosso setor. E aí, claro, as pessoas sempre perguntam, né? Eu digo que a pergunta é de US$ 1 milhão, né? Para onde vai caminhar, o que vai acontecer no futuro em relação a esse turismo. Mas não é pensar apenas o que vai acontecer, vamos pensar em projeções, então, pensando no próprio mercado. Como você acredita que o mercado ele vai se comportar nesse pós-Covid? Né? Porque depois que eu explorado de você, principalmente, não é o que vai se comportar, mas algumas atividades que a gente pode olhar com mais carinho e algumas atividades que nós podemos fazer hoje. Então, como você vê, Ale, essa questão desse comportamento do mercado mesmo, do setor do turismo pós-Covid? Eu acho que nós temos aí alguns aspectos para explorar. O primeiro deles em relação a essas empresas que estão sofrendo muito e que, por conta, dependendo do seu nível de endividamento, da sua dificuldade de mercado, e com a lentidão da retomada, isso deve ser a característica, como você disse, turismo reconecta, liga por último, né? Talvez muitas empresas não suportem esse período e a gente tenha, de fato, uma retração de mercado. Ao mesmo tempo, então, a pizza vai ficar menor, né? Então, aqueles que continuarem, além de aqueles que conseguirem sobreviver a isso, vão também enfrentar uma pizza menor, né? Vão enfrentar um mercado menor, com menos dinheiro para gastar, né? As pessoas, obviamente, numa crise, sem emprego, com renda diminuindo, quando você tem menos gente recebendo salário e menos gente empregada em atividade econômica, você vai paralisando todos os segmentos em dominó, né? Então, todos eles vão sofrer, esse deve ser e turismo é ainda supérfluo, por isso que ele religa depois. As pessoas que tiverem redução da sua renda vão deixar para fazer turismo só quando isso retornar. Então, algumas pessoas que estão no mercado já estão falando, inclusive, de retomada de turismo só na temporada de 2021, temporada de
segundo semestre de 2021, né? Hoje eu estava lendo uma matéria na rota do pessoal da CVC dizendo que só em 2023 a gente deve voltar aos mesmos níveis de 2019, do ano passado. Então, assim, o cenário futuro é um cenário muito negativo, né? De retorno lento, gradual. Isso vai exigir para os negócios de turismo muita persistência, né? Muita criatividade, muita capacidade de gestão e de conexão com o mercado. E, ao mesmo tempo, você tem as mudanças, e aí o outro lado do cenário, as mudanças relacionadas ao comportamento das pessoas, né? Como é que as pessoas vão se reconectar ao turismo. E o pessoal diz, poxa, agora vai todo mundo fazer as viagens virtuais, usar óculos 3D, né, para não sair de casa. Eu tenho uma visão muito positiva em relação a isso. Eu acho que a gente tem vários aspectos que cercam o ser humano, né? E eu duvido que alguém queira postar no seu Instagram, no seu Facebook, uma foto com óculos 3D falando que está conhecendo o Egito, né? Que está conhecendo Manaus, os Solimões, etc. As pessoas vão querer continuar tirando foto do local, estando no local. Isso nunca vai mudar. A questão só é a velocidade disso. Eu acho que a tecnologia ela vai acelerar alguns processos. Quem não estava no mundo digital vai ter que estar. O mundo virtual, do ponto de vista dessas possibilidades tecnológicas de viagem em 3D, eles, na verdade, vão dar suporte a você apresentar muito melhor os produtos, né? Então, ele vai entrar num processo de divulgação mais do que de consumo propriamente dito, né? Porque, veja, você pode, através de um óculos 3D, ou até da própria navegação na internet, mergulhar dentro do Louvre, né, e conhecer a Mona Lisa. Né, ter toda a história, mas é completamente difícil. Não acho que ninguém que tenha a possibilidade vai abrir mão de poder fazer a visita ao Louvre, assim como qualquer outro ponto turístico no Brasil, assim como ir ao Corcovado no Rio de Janeiro, né, a Bonito, né, a Serra Gaúcha. Isso eu acho que não muda, né? Então, do ponto de vista de comportamento, por mais que ele vá retornar lentamente, as pessoas vão continuar tendo muito apetite do ponto de vista de consumir o turismo presencial. Agora, todos nós vamos vir com mais preocupações do ponto de vista da higienização, da saúde, né? Isso vai exigir dos hotéis, vai exigir dos restaurantes, dos pontos, dos atrativos turísticos, das transportadoras, exigir de todo mundo uma mudança de protocolos, uma extensão desses protocolos, e isso certamente. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade, é engraçado que às vezes a gente fala com distanciamento, mas quando a gente se vê na situação, que talvez caia a ficha, né? Eu curiosamente fui fazer compra no supermercado aqui numa cidade vizinha, e no retorno parei no restaurante de estrada, e os restaurantes de estrada estão podendo funcionar, né? Para dar, inclusive, suporte aos caminhoneiros. E pedi uma refeição. E aí começam todas as dúvidas, né? Será que foi higienizado a travessa? Será que o garfo e a faca veio realmente? Será que a pessoa que está aí está totalmente coberta? Você começa a ter todas as dúvidas e começa a querer enxergar na empresa as práticas que ela está utilizando, né? Quais são os protocolos que ela está seguindo. Então, o consumidor ele vai estar exigente nos protocolos e exigente na comunicação desses protocolos. Por exemplo, o ar-condicionado, né? Como é que é feita a manutenção do ar-condicionado, a ligação, quem cuida do filtro, né? A higienização de um apartamento num hotel ou numa pequena pousada num litoral, né? Como é feito, né? Muito provavelmente você vai ter que criar protocolos com prazos de limpeza de fato que vão ampliar o tempo de arrumação, limpeza de um apartamento, por exemplo. Isso tem impacto em operação, né? Então, são coisas que a gente está aqui imaginando que vão acontecer dentro de um bom senso e uma lógica. Mas exatamente como isso vai acontecer, a gente ainda não sabe. Mas certamente, num primeiro momento, o consumidor vai vir muito mais exigente nisso, vai querer saber inclusive uma pousadinha de 6 apartamentos aqui no litoral norte, vai ter que ter o seu protocolo e vai ter que informar o seu cliente o que é que ele está fazendo para não colocar a vida dele em risco durante a pandemia. E isso vai acontecer até todo mundo já estar
a pandemia já ter sido completamente parada, isso vai demorar mais muitos meses, né? Não há dúvida. E são vários pontos que a gente vem comentando, tanto agora, mas até lá atrás, é essa profissionalização do turismo, né, do setor. Porque hoje a exigência é maior, ou seja, o profissional tem que estar muito mais, não só atualizado, mas mais qualificado. E aí a Lucimar, ela faz um questionamento que a gente pensa nesses novos mercados, nessa questão do comportamento mesmo do consumidor e como as empresas também têm que atuar. Ela diz assim que os mercados brasileiros deveriam ser mais acessíveis, né? Fica muito caro e realmente, se a gente parar para pensar nisso, ainda é um mercado muito caro. Eu digo sempre assim que quando você está em São Paulo, por exemplo, para você vir para Macapá, na Amapá, teve uma época que uma passagem estava R$ 1.200, determinado, né, uma temporada de alta temporada, digamos, R$ 1.200. Um trecho, não é ida e volta, é um trecho. Sendo que você pagar, por exemplo, para Miami, R$ 985, R$ 990. Ou seja, a pessoa vai querer ir para Macapá, vai querer ir para Miami. Então, essas opções, às vezes, que a pessoa tem que entender muito nesse novo mercado, muito o que vem acontecendo nesse novo mercado. Então, pensando neste mercado e pensando nesse pós-Covid, Alexandre, como você vê as empresas, qual o comportamento que elas têm que ter? Principalmente voltado hoje, claro, nós estamos muito mais voltados, nós estamos hoje mais que conectados, nós estamos hiperconectados. Então, essa própria relação dessa hiperconectividade, você acredita que as empresas têm que caminhar ainda por esse viés, ou ela precisa ter um processo de inovação mesmo, uma renovação dos seus negócios, um olhar para dentro? O que você consegue ver em relação a isso? Olha, consigo ver algumas situações, né, que são algumas específicas do segmento de turismo, mas outras que vão atingir outros segmentos. No Sebrae, eu tive a oportunidade de acompanhar duas missões internacionais agora recentemente, uma em julho do ano passado para a Summer Fast Food em Nova York e agora em janeiro para a NRF, Summer Fast Food para o segmento de alimentação, NRF para o segmento de varejo. Em ambos os casos, a gente já havia uma tendência pré-Covid de uma ampliação das conexões humanas, como grande tendência, né? Então, eu vi, por exemplo, o presidente da Starbucks, agora na NRF, dizendo assim, olha, nós estamos investindo um caminhão de dinheiro e tudo isso para poder permitir que os nossos colaboradores tenham maior interação humana com os nossos clientes. Né? Então, inteligência artificial aplicada à pesquisa por voz, à leitura de entendimento e tradução por voz, enfim, uma série de questões. A mesma coisa na Summer, no segmento de alimentação. Nós vimos isso em loco nos varejos que nós visitamos, nessas missões internacionais. Nós fomos numa rede, numa loja do Walmart, que eles transformaram num laboratório de varejo, implantaram quase 2.000 câmeras para monitorar toda a circulação, mapa de calor, reposição, e curiosamente, depois de alguns meses, o NPS dessa loja começou a cair, porque os clientes já tradicionais, né, é uma loja de bairro lá em Nova York, num subúrbio, eles começaram a dar nota baixa porque a interação com os colaboradores da loja caiu. Eles tiveram que mudar gerente, tiveram que contratar mais gente, e mesmo com toda a tecnologia, ainda tiveram que aumentar em 30% o número de colaboradores, e aí os colaboradores focados na interação com as pessoas. Então, eu estou dizendo isso porque isto, para mim, é uma tendência, é uma realidade no turismo, porque é inerente ao turismo a conexão humana, mas vai estar cada vez mais forte. Mas qual é o desafio disso? É você poder colocar os colaboradores das empresas, qualquer que seja ela, muito bem preparados e entendendo a sua parcela dentro desta que nós chamamos da jornada do cliente, de forma a saberem se conectar, de forma a que, de fato, o atendimento não seja mecanizado feito por humanos, mas seja humanizado feito por humanos, né, que tenha muita qualidade, mas que possa apresentar e se conectar com o todo desta experiência, né? E essa é a palavra da vez, né? Como é que a experiência dentro do consumo ela vai melhorar e vai permitir ao cliente despertar as suas emoções mais profundas, né? E aí o humano do outro lado, que é o colaborador, ele de fato ele vai ter que ser corresponsável e treinado para isso, consciente do seu papel de despertar as emoções
naquele cliente, né, através de todos os seus sentidos. Então, esse é uma mudança para mim, não é uma mudança, mas para mim, acho que um momento muito, muito importante, forte de conexão humana. Lembrando que no turismo, você falou no começo da sua pergunta, as questões relacionadas ao preço, né? No Brasil, infelizmente, a gente tem uma carga tributária alta e as cargas trabalhistas, e basicamente esses dois custos aqui acabam fazendo com que a gente tenha, de fato, precificação em geral, quando você compara com alguns produtos internacionais, menor, mas não é só isso. Mas também nós somos um país de muitas oportunidades, né? E aí, oportunidades e muitos atrativos, uma diversidade imensa, mesmo dentro de regiões, né? Não estou falando nem de você comparar uma região com a outra, mas dentro de regiões. Você pegar o estado de São Paulo, por exemplo, tem todos os tipos de turismo aqui, muitos ainda muito pouco explorados. Certamente as pessoas no primeiro momento vão se deslocar menos, talvez fiquem mais tempo nos destinos, né? Essa é uma possibilidade, né? Otimizar a carga. E tem muita coisa ainda a ser explorada, né? Nesse sentido. E aí você tem ainda, que é uma conversa que nós ouvimos aí há muitos anos, né? A necessidade de regionalizar alguns atrativos, né? As regiões. Eu, por exemplo, moro num município que é São Simão, ela é uma cidade que tem atrativos, mas se ela tiver do lado de mais 3, 4 cidades aqui do entorno e trabalharem juntos, você amplia a capacidade de atração, você consegue atrair outros perfis de públicos, talvez com maior apetite para gastos, né? Aqui a gente só não consegue deixar ele mais que um dia, então aí você conseguiria trazer clientes para pernoitar na cidade, então você amplia muito a arrecadação. Enfim, você tem algumas perspectivas, mas eu acho que o desafio primeiro é conexão humana, e aí tem o desafio de treinar, e a gente sabe bem que os pequenos, especialmente, têm muita dificuldade de treinar, de contratar, de treinar, de liderar. Isso vai ficar ainda mais importante, e vai ter que ter custo na mão, né? Vai ter que a gestão dessas empresas ela vai ter que ser muito eficiente, e aí a tecnologia passa a ser fundamental, né? Aí mais do que em qualquer outro momento, uma gestão dentro das tecnologias, especialmente das vitrines de exposição, né? Essas vitrines, no caso de hotelaria, você tem as OTAs, né? Você tem os sites e as mídias digitais, a pessoa vai ter que saber operar com isso para ampliar a visibilidade do seu negócio, poder apresentar a sua proposta de valor, o seu diferencial, né, para poder sobreviver. Então, esses dois principais temas, para mim, são os principais pontos de atenção que o empreendedor ele deva ter no segmento de turismo, né? Experiência, como prover a melhor experiência, se conectar com as pessoas, usando os seus colaboradores, e uma gestão muito eficiente do ponto de vista de custos, mas que envolva uma grande exposição através de toda a tecnologia disponível. Você tocou num ponto que é essa conexão humana, né, que é algo muito primordial no turismo, que a gente vem vendo isso ao longo dos anos se modificar também, porque essa interação humana é a questão quando você vai para um local, você quer ver e principalmente vivenciar aquilo e saber como é que a cultura, a religião, as manifestações folclóricas daquele local, e isso são aspectos que às vezes você quer ouvir uma pessoa pelo sotaque dela ser diferente. E buscando, já pegando esse gancho um pouquinho, já também continuando nesse segmento da conexões humanas, né, a Leca ela faz uma pergunta para dizer assim: você acredita, Alexandre, que o guia de turismo vai ser fundamental para a realização de um turismo consciente pós-Covid? Porque sabemos que o guia ele é uma das portas de entrada em apresentar, né, na verdade, ele que abre as portas geralmente para aquele turista. Vou contar uma experiência bem rápida que eu passei uma vez em Blumenau. Isso já faz 15 anos mais ou menos isso. E olha como é que você não esquece o guia quando é importante essa conexão dele humano com você. Quando nós entramos no ônibus, disse assim: olha, vocês vão conhecer um lugar. Hoje eu vou oportunizar vocês a conhecer o Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos. Aí todo mundo já ficou no ônibus, né? Nossa, aqui em Blumenau, aí tem uma casa aqui, vocês vão conhecer o rei Roberto Carlos hoje. E ficou passando pelo destino, mostrando os atrativos turísticos todos. E sempre que ele parava, ele falava isso: nós vamos conhecer no final da tarde o rei Roberto Carlos. E aí todo mundo já viu os lugares, né, com outros olhos, e
e prestando atenção no que ele falava, porque nós íamos no final conhecer o rei Roberto Carlos. Quando nós paramos, aí ele parou numa casa, na frente de uma casa, e disse: agora, vejam, gente, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o rei Roberto Carlos. O rei Roberto Carlos, o melhor cabeleireiro que existe em Blumenau. O nome dele é Rei Roberto Carlos, chamam para ele. E a gente fica pensando assim, né? Que ele consegue manter uma conexão entre a gente, que conseguiu passarmos o dia inteiro vendo os destinos. Por quê? Porque é a pessoa vendendo, é a pessoa que está ali. Então, você acredita que o guia ele vai ser fundamental em relação a esse turismo consciente pós-Covid? Acho que o guia ele vai ter um papel fundamental, primeiro pelo que eu te falei, né, das questões da conexão humana. Então, o guia ele é quem tem a habilidade e a capacidade de fazer crescer o valor daquele produto, né? De que forma? Às vezes o produto ele não está completamente equipado, ele não está completamente com a sua manutenção em dia, às vezes ele não é um grande atrativo, mas quando você faz a visita usando um guia, e o guia sabe o que está fazendo, é um guia muito bem treinado, ele consegue fazer do limão uma limonada, ele consegue contar uma história, né? Ele consegue despertar aquilo que eu disse lá, que são as emoções humanas, através desse contar histórias, do storytelling, né? Ele consegue despertar essas emoções. Então, ele vai ser importante, primeiro, para acrescentar valor aos produtos, e ele vai ter um papel importante como guardião, né? Não só como guia, como guardião da sustentabilidade, da qualidade relacionada à saúde, né? Ele, naturalmente, é que vai exigir dos lugares que ele está visitando, que ele tem parceria, que ele vai levar os seus clientes toda a higienização necessária possível, né? Enfim, o guia, mais do que talvez em qualquer outro momento, ele vai ter um papel extremamente importante para otimizar essa utilização, para fazer crescer o valor e ainda ser guardião das questões relacionadas à segurança de higienização. E pensando, continuando por alguns segmentos, né? Eu quero fazer uma pergunta que a Meg manda para a gente, que elas são até agora os agentes de viagem. Ela diz assim: os agentes de viagem vão ser mais valorizados pós-Covid? Você acredita que o turismo corporativo pode recuperar mais rápido do que o próprio turismo de lazer, que é o turismo mais tradicional? Você acredita nisso, Alexandre, que pode se recuperar mais rápido ou não? O que você consegue ver e essa valorização desse profissional do agente de viagem? Eu acho que do ponto de vista do retorno, o turismo corporativo, o turismo de negócios, ele vai ligar mais rápido do que o de lazer, né? Porque a atividade econômica precisa se movimentar, então, e não é supérflua, né? Ela é necessária. Mas, ao mesmo tempo, você tem todo o aprendizado que ocorreu agora com a utilização dos canais remotos. Então, veja, antes eu tinha dificuldade de conversar com o prefeito, porque o prefeito não tinha condição, não tinha o hábito de entrar e fazer um call, né, usando um Zoom, né, uma dessas ferramentas que estão aí disponíveis. Com a pandemia, ele está tendo que usar, aprender, né, ficar especialista nisso. Então, veja, isso vai acontecer em larga escala. Estou dando um exemplo meu, né? As empresas hoje perceberam que é possível e assim, muito provavelmente a diferença está em nuances do ponto de vista de conexão. Então, o segmento de negócios ele vai sofrer mais, a hotelaria de negócios, embora religue mais rapidamente, ela vai sofrer mais, as pessoas vão se deslocar menos para fazer negócios, as pessoas vão estar, por exemplo, você tem grande parte desse processo está aportado em feiras, né? Eu sou o responsável aqui em São Paulo pela Feira do Empreendedor, está na minha área. A gente faz isso com muitos braços, é uma feira muito grande, a maior feira de empreendedorismo do mundo. Mas, veja, a gente muito provavelmente vai ter que reaprender, a ter que ampliar os recursos. Eu tenho estudado bastante isso, já tem vários sistemas aí que permitem você fazer feiras virtualmente, com características muito similares, e que basicamente te permitem fazer negócio de uma forma muito, muito pontual, às vezes até melhor do que quando você está presencialmente numa feira. Então, isso é uma coisa que nós estamos no processo de aprendizado, né? Não sei se vai ser assim, mas a hora que eu olho uma plataforma de feiras, eu consigo enxergar claramente que eu consigo dar mais foco ao visitante na perspectiva de geração de negócio para ele.
né, e eventualmente dá mais resultado para quem está expondo, porque você não tem dispersão, você não vai ficar perdido dentro da feira, você não vai ficar andando feito barata tonta, né, num ambiente virtual você controla o foco e permite que a pessoa vá direto ao ponto. Então tem algumas coisas, e ao mesmo tempo tem toda a falta da interação humana, né, do relacionamento, que a gente não sabe exatamente como é que será o comportamento, mas eu acho que isso também impactará, né? A gente tem observado muito o movimento, as feiras elas estão sendo adiadas, elas vão retomar, também estão dentro do núcleo dos últimos que vão se religar, porque são movimentos de muita aglomeração, mas elas devem retornar. Agora, muito provavelmente a gente vai ter um novo formato, né, um novo modo de fazer negócio, e isso vai impactar no turismo de negócio certamente, na hotelaria, nos transportes, né, talvez o mercado tenha uma outra característica e tenha um tamanho menor do ponto de vista né, de utilização de equipamentos. Né? E, gente, não sei se você prestar atenção numa coisa que o Alexandre falou, que ele é um dos gestores em relação à Feira do Empreendedor. A Feira do Empreendedor, essa Feira do Empreendedor São Paulo, ela é a maior do mundo. Então veja a loucura que é esse próprio processo de organização de uma feira dessa. E lembrando que a feira em si é um turismo que gera muito negócio. E esse negócio gera o que também? Turismo para a cidade, em que os hotéis se apropriam disso, os restaurantes, a questão da dimensão modular também se apropria disso. Então é uma cadeia que não para. Porque pegando isso, né, voltando a algumas perguntas das nossas amigas aqui, Alexandre, quero fazer para você. A Natália ela coloca, ela faz duas perguntas, na verdade, uma pergunta e uma colocação para a medicação. A pergunta da Natália Costa, ela fala assim, como engajar a equipe que naturalmente estará retraída, né, com receio da questão do Covid, pelo turista a fim de firmar a conexão. Como é que uma equipe ela pode ser naturalmente engajada? E a outra é a Lady Marques, que ela faz parte de um projeto daí do IFPE, do Instituto Federal de Pernambuco, né, do Observatório de Turismo, e ter paradisado, digamos, então assim, que analisar e perguntar o que se fazer na região com esse pós-crise. E se existe alguma leituras recomendadas pensando nesse pós-crise, né? Pensando já nisso, se você já conhece alguma coisa, se você já observou que tem algo muito específico para esse momento, né? Não, ainda não tem nada. A gente está, na verdade, todos, pelo que eu tenho olhado aí em todo segmento, a gente tem uma relação acadêmica também bastante extensa com colegas e assim tem muito pouca coisa ainda pronta, né? A gente está no momento de observação. E para um pesquisador é difícil fazer o exercício da futurologia, né? E na verdade o turismo lá na frente está dentro desse exercício. Então a gente tem hipóteses, né? A gente tem hipóteses que são todas essas que nós temos falado, mas veja, os mercados vão diminuir. Então você de fato precisa ter primeiro custos na mão, né? Entender exatamente quem é o consumidor que você quer atender. Esse é o maior problema que nós vemos em todos os negócios, mas no turismo também, quem é o consumidor. Esses dias, conduzindo aqui uma oficina aqui na minha cidade com o Contour de planejamento, nós chegamos no final do primeiro dia lá com 4 segmentos. E assim, com uma dificuldade para poder eles selecionarem quais segmentos que vão trabalhar, porque o problema de você selecionar não é o que você selecionou, são os outros que você não selecionou. É o desapego, né? Mas não vamos trabalhar com esse aqui, com aquele outro. Olha, é foco. E tendo foco, mesmo dentro de um município que tem essa diversidade, tendo foco, eu sempre digo, nunca mais que 5 segmentos. Né? O ideal é você trabalhar com 3, né? Durante um período de planejamento, de importância. Depois você pode ir mudando isso, mas o foco vai ser cada vez mais importante para seja um município, seja uma empresa, seja um restaurante ou um hotel, entender para quem ele vai vender e aí mergulhar nas dores desse cliente, entender o que ele está pensando. É aquela história do mapa mental, né, de desenvolver o mapa mental do seu cliente, porque você vai, veja, isso interfere inclusive no seu custo, né, no seu processo, porque, veja, a maior dificuldade que você vai ter e que você já tem é a comunicação, né? Como é que você comunica, como é que você vende, como é que você se apresenta ao mercado. Se você tem muitos públicos ou não entende o público que você tem, você está desperdiçando um dinheiro enorme, porque você não vai se comunicar da maneira correta, com o palavreado correto, com os argumentos corretos. Então é importantíssimo ter foco.
né, escolher alguns públicos e trabalhar com esses públicos. Acho que isso é importante, isso reduz o seu custo, isso te dá mais segurança, né, isso vai te dar mais velocidade de reconexão. Então, acho que esse é um detalhe bastante importante, seja uma cidade, seja um negócio, como eu disse. A primeira pergunta que você fez me relata. Que é a questão, por exemplo, do engajamento dos colaboradores deles, né? Dos colaboradores, né? Como é que faz para engajar, de fato, o engajamento? É a pergunta da Natália, né? Veja, a gente, no Sebrae, no dia a dia, a maior dificuldade que os empresários têm é de lidar com as pessoas. Né? Os nossos empresários têm, de fato, muita dificuldade de liderança. Eles, não, em geral, não se capacitaram para serem líderes, né, para fazer a gestão de pessoas. E, portanto, eles têm dificuldade na hora de selecionar, eles têm dificuldade na hora de treinar, né, eles não sabem dar feedbacks e eles não sabem, no processo de treinamento, orientar as pessoas nesse processo de conexão com os clientes, né, de como se comportar com os clientes. Muitas vezes você tem problemas que vêm da realidade dos colaboradores, né, da sua casa, são pessoas que às vezes são muito simples, que vêm para atividades e que às vezes de limpeza e higienização, que não tem a mesma prática na sua residência, né, porque é uma residência de fato mais simples, né, você não tem os mesmos produtos, os mesmos materiais, né, então, veja, um hotel, um restaurante, mais do que nunca ele vai ter que desenvolver um protocolo, escrever esses pontos na higienização, mas assim como ele tem que ter um manual de operação, um manual de como as coisas devem ser feitas. É muito comum a gente chegar num hotel, ainda hoje, historicamente, e separa uma camareira e pergunta para ela se ela recebeu o treinamento, ela vai falar que sim. Né? Eu falei, mas como é que foi o seu treinamento? O meu treinamento foi a fulana, que está aqui há mais tempo. Quando eu cheguei, ela que me ensinou. Se você for conversar com a fulana, ela vai dizer que foi uma outra mais antiga que estava lá e assim por diante. Mas nenhuma delas, a primeira, não recebeu nenhum treinamento. Ela fez do jeito que ela achava que tinha que fazer e ela vai reproduzindo erros técnicos de processo, né? E vai criando uma cultura de processo. E o empreendedor, ele está achando que está tudo certo, né? Ele está achando que de fato, não, tem que ter um manual, tem que escrever, ele vai ter que se doar a fazer isso. Ele vai ter que, primeiro, estabelecer quais são esses processos, esses protocolos, escrever, apresentar aos seus colaboradores, né, treiná-los, né, avaliar esses colaboradores, sempre com muita conversa, com muito cuidado, né, sempre com muito jeito, né, nós estamos numa outra realidade. Não dá mais para ser chefe, você tem que ser líder, as pessoas têm um outro perfil de formação de 20, 30 anos atrás. Às vezes os hoteleiros hoje são pessoas até um pouco mais antigas, então tem um pouco mais de dificuldade nisso, mas precisa ser mais líder, né? Precisa acolher esses colaboradores para que eles também possam entender e acolher os seus clientes. Então, eu diria que assim, isso tudo falando, você fala assim, é o óbvio e parece o básico. Mas esse básico não é feito, né? Na prática, ele não é feito. Tem muita dificuldade o empreendedor de fazer. Ele vai ter que se dedicar a isso, não tem outra forma, né? Não existe outra forma. O Sebrae ajuda muito, né? A gente, né, ajuda a desenhar e, obviamente, a gente aqui pedindo para ele recorrer aos nossos atendimentos aí no Brasil todo, né? Para poder ajudar. Mas ele precisa olhar para isso cada vez mais. E aí, identificar o seguinte, né? Qual é o papel desse meu funcionário e que papel ele vai representar para poder se inserir na entrega da experiência que eu quero para estes clientes que eu determinei que eu quero atender. Né? E aí vai para o rapaz, para a senhora que vai fazer o café da manhã, né? Ele vai ter que ser instruído de como abordar o cliente. E às vezes está nas coisas mais simples, né? De um sorriso, de um bom dia, uma boa tarde, né? Do olhar, né? De não olhar para baixo quando fala, de olhar nos olhos, de estar atento ao cliente, né? É muito comum você ir a um restaurante e os garçons evitarem olhar para as mesas dos clientes. Então a gente tem uma série de coisas básicas, de técnicas já muito exploradas, mas que eu acho que deve ser mais do que nunca uma preocupação dos empreendedores, dos gestores, né, e das pessoas que trabalham no turismo, porque, como eu disse, acho que a conexão ela vai ter que ser mais forte e é ela que vai permitir você
fidelizar clientes, poder operar com uma tarifa melhor, né, poder gerar riqueza a partir daí, não tenho dúvida disso. Que legal. Alexandre, voltando aqui mais uma pergunta do nosso amigo, que é o amigo Luiz Rogério. Ele fala assim que nós vivemos um momento em que o diferencial certamente vai ser algo primordial para as empresas. E aí ele faz uma pergunta que eu não entendi muito bem, se é um registro relacionado, que ele fala assim, o registro das marcas é uma forma de proteger esse diferencial? Eu não sei se está perguntando, até pode falar, mandar novamente, Luiz Rogério, se você está perguntando em relação ao registro mesmo, registro integral que você faz do INPI sobre marcas e patentes, ou se é o registro na questão de você incutir, digamos, nas pessoas aquela sua marca. Eu acredito que seja muito voltado a isso, né? Que as pessoas, nesse momento, têm que demonstrar muito mais que você está presente no mercado. Se você não é visto, você não é lembrado. É uma premissa isso. Mas a questão hoje das marcas no turismo, são diversas marcas. Então, quanto mais você se apresenta, certamente mais as pessoas conhecerão e mais as pessoas saberão que você ali está. Então, você acredita que isso é um diferencial hoje nesse mercado? Tem alguns procedimentos que sejam interessantes se fazer também nesse momento? Na verdade, assim, a questão do registro ela é uma proteção para a sua marca, de fato. Eu já vi casos de empresas que tiveram que abrir mão de uma marca que utilizava há muitos anos, os clientes todos já conheciam, né? Aí você tem o seu site com a marca, você tem o seu Facebook com a marca, você tem, enfim, a placa na sua porta com a marca, e teve que parar de usar porque ela não tinha sido registrada e uma outra pessoa registrou. Então, esse é um cuidado que a gente sempre, né, orienta que seja feito. Agora, não é isso que é o diferencial, né? A sua marca, o seu desenho, o seu nome, ele só é diferencial quando as pessoas conseguem reconhecer nele alguns atributos, alguns valores, né? E esse processo de associar os seus valores à sua marca é um processo de construção, de atendimento, de comunicação, né? É um investimento que você tem que fazer no dia a dia, no seu programa de fidelização, mas também tem que estar refletido na sua comunicação. E as pessoas também têm muita dificuldade de entender o que é ter diferencial, né? E ter diferencial está associado a uma palavra muito comum na moda hoje, que é o valor, a entrega de valor, né? Qual é a sua entrega, a sua proposta de valor? Isso tem relação direta com o diferencial. Porque o empreendedor ele não entende que você tem duas formas de se diferenciar e, portanto, de gerar valor, né? E aí a gente vai voltar lá no nosso velho e bom Porter, né? Ou você se diferencia ou você opera em baixo custo, né? Ou seja, ou você entrega valor. E aí eu estou falando em relação aos seus concorrentes, né? Porque o seu consumidor ele sabe o quanto custa para ele consumir na sua empresa e o que você entrega para ele e sabe faz essa conta junto com os seus concorrentes, né? E ele vai comprar de você quando ele entender que você está entregando um pouco mais de valor do que os concorrentes que ele tem disponíveis. E você só faz isso de duas formas. Quando você reduz preço, então você entrega um pouco mais de valor pelo desconto de preço, que não é o mais recomendado, né? Embora não seja ruim, desde que você tenha baixíssimo custo, você consiga operar em baixo custo, em low cost, né? Então não é uma questão de preço, é uma questão de custo. Mas o correto é que você crie diferenciais. E aí os diferenciais são mais complexos. Você tem diferencial a partir da construção da marca, né, do status, das questões mais relacionadas à imagem e ao emocional. Mas o atendimento, por exemplo, a qualidade do seu atendimento é importante. E você, em geral, para gerar valor para o seu cliente, você tem que fazer um pouco a mais do que o seu concorrente. No mesmo preço, entregar um pouquinho a mais que o seu concorrente. Pode ser no atendimento, pode ser num hotel, por exemplo, no café da manhã, pode ser num quarto que é um pouco maior, pode ser no ar-condicionado, assim. Você tem que olhar os seus concorrentes. Então, quando você conseguir se diferenciar claramente diante dos seus concorrentes na vista, né, no entendimento do consumidor, é onde você tem o seu diferencial competitivo estabelecido. E aí você precisa usar a comunicação para dizer qual é, né? Para dizer qual é. Quando você faz isso, você está colaborando com a construção da sua marca, né? Desse enraizamento dos valores, do seu diferencial, no seu desenho de marca, no seu logotipo. As pessoas vão olhar e vão saber exatamente do que se trata aquele negócio. Alexandre, está tão boa, né? Passaria aqui uma, duas, mais de uma hora tranquilamente. E é muito bom deleitar em relação ao quem conhece, quem está no mercado, o dia a dia, passando isso o dia a dia, porque nós temos já 7 minutos apenas, né? Como voou, como passou rápido ao mesmo tempo. Mas eu queria fazer uma pergunta para você em relação a esse mercado.
você está de frente com o mercado, ou seja, você está o tempo todo enfrentando, mas contribuindo com os pequenos empresários, os microempresários, esse empreendedor individual, em relação a dar para eles, proporcionar ferramentas para que eles possam utilizar, né, junto a esse mercado. Qual o papel do Sebrae, né, do Sebrae São Paulo, que você acredita que seja tão primordial para que as pessoas, de fato, possam ir até o Sebrae, não somente o Sebrae São Paulo, mas o Sebrae em si, para dizer, olha, nós estamos aqui, nós estamos presentes, queremos contribuir com vocês, nós queremos que vocês, de fato, cresçam conosco, nós queremos fazer vocês crescerem e vocês desenvolverem. Então, quais ferramentas que o Sebrae hoje oportuniza, de fato, para esses empreendedores? Olha, a gente nesse processo, a gente rapidamente, né, nós temos a felicidade de ter em São Paulo hoje 3 diretores que são empreendedores. Os nossos 3 diretores têm negócios, vivenciam isso diariamente e, portanto, também estão sendo atingidos no seu dia a dia, nos seus negócios, como empreendedores, né? E isso nos permitiu, mesmo nós, eu hoje não tenho nenhum negócio, minha esposa tem, mas eu não. E a maior parte dos nossos colaboradores também não. Embora tenha essa proximidade com pequenos negócios, mas assim, essa ligação com os nossos diretores nos incentivou a agir muito rapidamente, a ter muita empatia com esse processo, a entender o que estava acontecendo, e rapidamente a gente entendeu 2 coisas. Primeiro, tem muita informação sendo disponibilizada, e as pessoas estão se confundindo um pouco com esse volume de informação. Então o Sebrae aqui em São Paulo rapidamente focou em algumas ferramentas, como você disse, que nós estamos chamando de kit enfrentamento. Então, quem quiser ter um pouco de informação, sebraesp.com.br, é um hub, o nosso portal que tem essa divisão. E nós entendemos que as pessoas precisavam focar em 5 grandes questões e ações, né, para enfrentar esse momento. E o segundo aspecto foi que nós entendemos que o Sebrae não tinha que se posicionar como salvador de ninguém, do ponto de vista de semântica disso, e nem se comprometer com a superação. Nós entendemos rapidamente que parte desse problema passa pelas atitudes do empreendedor nesse momento, né, pela sua capacidade de decidir rápido, né, de poder olhar o que tem disponível de informação, e aí nós estamos nos colocando como a grande organização que pode dar este apoio e pode entregar esse ferramental, né, essas ferramentas como você diz. E nós estamos usando esse palavrear de enfrentamento, que é justamente que remete ao empreendedor essa necessidade de atitude, né? Ele precisa, de fato, tomar atitude e decisões rápidas. E quais são as ferramentas, né? Primeiro, né, acesso ao crédito. Isso é a mais importante nesse momento e também a mais difícil, porque, infelizmente, o crédito continuará tendo algumas barreiras de acesso, você vai precisar ter nome limpo, né? Os bancos não vão abrir mão desse compliance nesse momento. Então, quem não tem nome limpo vai ter mais dificuldades, né? Existem alternativas, mas a grande maioria não vai ter acesso a crédito. Mas nós estamos chamando isso também de proteção ao caixa, né? As pessoas têm que tomar decisões agora de proteção ao caixa. Isso envolve as medidas governamentais, entender rapidamente, usar rapidamente, né? Você tem que se proteger no caixa. E aí não tem decisão emocional, tem que ser uma decisão racional. Por que eu digo isso? Se você não tem reserva, se você não consegue suportar esse período, não tem acesso a crédito, eu, como consultor, sou obrigado a te dizer, olha, você tem que colocar os seus trabalhadores em suspensão de contratos imediatamente, né? Ah, não, eu tenho alguma coisa, então reduz a jornada, né? Enfim, mas você tem que tomar essa decisão rápida, quanto antes você tomar, melhor, né? Tem que olhar seus custos, olhar seu estoque, né? Você tem que ampliar sua visibilidade digital, você tem que usar a criatividade para poder olhar oportunidades. Aí vem a história do voucher para quem é de hotelaria, por exemplo, os próprios restaurantes, né? A conexão via um marketplace, um delivery para quem é de restaurante. Enfim, rapidamente fazer porque cada dia é um dia menos de faturamento. É um dia menos da sua curva de aprendizado nesse novo modelo. Então, é necessidade de se reestruturar. E aí nós estamos dando um suporte grande também. São Paulo são três
importantes ferramentas de conexão de marketplace, então uma com o Magazine Luiza, outra com a Help, e outra com o Pertinho de Casa, ferramentas para conexão online de segmento, todos os segmentos. Né? E estamos fazendo uma curadoria todos os dias daquilo que vem de informação do governo para dar mais mastigado aos empreendedores, porque de fato eles estão perdidos aí. Então, e aí tem as planilhas, né, tem o suporte, e aqui em São Paulo, que é mais importante, a gente conseguiu colocar todo o nosso time, são 500 colaboradores aí no interior, que estão ali disponíveis no chat. Então, quando o nosso cliente entra no chat, ele acessa, ele vai ser encaminhado para alguém que vai atendê-lo na hora, né? E vai poder tirar todas as dúvidas dele. Maravilha, então, esse é o ferramental. Muito obrigado pela sua contribuição. Tem uma pergunta que chegou aqui no final, que é um grande amigo meu, o Leandro, né, que ele fala que ele é nordestino, e a festa juninas, que movimenta muito o Nordeste agora, foi mudada para o fim do ano, né? Só que tem uma pergunta que infelizmente não tem como ser respondida agora. Eu quero, você vai ter um minuto. Na verdade, tempo, você tem 30 segundos. Tento fazer rápido. Eu lamento, Hugo. Tá, aí você vai ter que ir para as considerações, e também eu só agradeço, deixa eu agradecer a você, principalmente por ter se disponibilizado, estar conosco. Certamente foi um grande aprendizado, e eu espero estar com vocês outras oportunidades, com você outra oportunidade, e sempre é um privilégio meu poder ouvi-lo, tá? Principalmente compartilhar a sua grande experiência. Um prazer enorme, e fica essas considerações finais. Obrigado, queria te agradecer, né, a sua generosidade de poder abrir esse canal para a gente. Como eu disse, acho que esse é um momento de desafio para todos. O que a gente não pode fazer é ficar esperando as coisas acontecerem, né? Vamos para o enfrentamento, vamos usar toda a nossa capacidade criativa. O brasileiro tem muito isso, né? Não vamos nos conformar com o que está aí colocado, e vamos valorizar o pequeno negócio, né? O pequeno negócio é aquele que é capaz de nos tirar da crise mais rapidamente, gerar empregos e mais rapidamente nos permitir voltar ao patamar do que nós tínhamos antes, né? Acho que esses são os principais recados, e aí o meu agradecimento, mais uma vez, em nome do Sebrae, no meu nome, por você ter aberto esse espaço para a gente. Eu que agradeço, e quem quiser rever, né, que não pôde rever agora, a partir de amanhã está disponível no canal do YouTube, Cálidon Costa, o assunto é turismo, e vocês podem lá comentar também, que assim que possível encaminharei as perguntas para você, Alexandre. Grande abraço, até a próxima, meu amigo. Tudo de bom. Saúde. Tudo bom. Um abraço a todos. Obrigado.